Mateus capítulo 22. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhe falou novamente por parábola, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram um para o seu campo e outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado e enviou seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto para os meus convidados, não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam reencontrar. Gente boa e gente má, a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O pagamento de imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enrendá-lo. Em suas próprias palavras, enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dizem-nos, pois, qual a sua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Ele lhes disse: Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvir isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. A realidade da ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. O maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento.
Este é o primeiro maior mandamento e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Cristo é o Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo, de quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. Naquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Amém.